Então fizeram uma pergunta legal que é a retrospectiva de 2020. Então fiquei refletindo aqui, né, como falar em 3 minutos aí. Se a gente separasse em 3 níveis, o global, o Brasil e aí o multilaser, assim, uma palavra-chave, né? O global eu chamaria de Guerra Fria, que eu acho que o que a gente está entrando agora é uma pergunta muito significativa a nível mundial, né? A gente tinha na Guerra Fria Estados Unidos, União Soviética, tal, encerrou, e hoje a gente tem a superpotência da China de um lado e os Estados Unidos do outro, que durante a era Trump ele tinha até se recuado um pouco do seu papel, né, como líder global, saiu das alianças, queria sair da Organização da Saúde, de vários tratados, e hoje com o Biden tem uma perspectiva de talvez os Estados Unidos retomar o seu papel como líder, digamos assim, do mundo livre, né? Então essa é uma dúvida que fica. Acho que 2020 foi o ano que marcou isso, porque veio a pandemia, bateu na China primeiro, depois a China rapidamente se reergueu, ela voltou a crescer. Então fica essa pergunta, né? Como vai ficar o mundo com esses dois polos tão fortes, tão diferentes, como China e Estados Unidos nas próximas décadas? Claro que a eleição americana foi um marco, né? O Trump perdeu, o Biden consolidou aí um caminho um pouco mais do meio. Pode acontecer talvez com o Brasil, dependendo de como o governo Bolsonaro se comportar até 2022. O que nos traz novamente ao Brasil, eu chamaria aqui o dilema que nós temos no Brasil é o desequilíbrio. A pandemia veio com tudo, a equipe econômica se virou bem, o Brasil veio com um auxílio emergencial, veio com o programa de proteção ao emprego, veio com algumas questões boas de legislação, né? O marco do saneamento foi aprovado, o marco do gás foi aprovado, a lei de liberdade econômica foi aprovada, o teto dos gastos está em vigor. Então fizeram um pacote básico, assim, digamos assim. O pacote básico do que precisaria para segurar a casa foi feito, mas não fizemos o pacote de aprofundamento de reformas, que é o que precisava fazer para o Brasil não estourar os gastos. Então, assim, reforma administrativa muito tímida, reforma da Previdência precisaria sair mais um lote de melhorias, reforma tributária não saiu nada ainda, e reforma política nem se fala. Então, assim, digamos que é tipo uma casa que estava cheia de problema, aí tua casa com encanamento estava com vazamento, a elétrica estava meio podre, a gente deu um remendo bom, o que era possível, mas reformar mesmo a casa para ela ficar zero bala para crescer, não fizemos. Então o preço está aí. Muito desequilíbrio fiscal, o governo está torrando dinheiro a rodo, não consegue arrecadar tanto, tem um buraco, é igual na sua família, se você começar a gastar muito mais, você arrecada, você vai fazendo dívida, essa dívida uma hora não tem como pagar, e no caso dos países, se a dívida é em real, ele não quebra, né? Ele gera inflação, é assim que o país tampa o buraco, que é o que está acontecendo com o Brasil. Então o Brasil hoje é um país que gasta mais do que arrecada, emite dívida, gera inflação, já está quase em 20%, né, o IGPM, nos últimos 12 meses, que é a forma que os países equilibram, é meio que roubar um pouquinho de todo mundo, isso é inflação, né? Você tem um dinheirinho no banco, passa um tempo, seu dinheirinho vale menos, é como se o governo tivesse cobrado uma parte de imposto, é tipo um imposto disfarçado. Então fica essa dúvida, né, que aí pode ser até um outro vídeo do que vai acontecer no ano que vem, em breve eu vou gravar. E da Multilaser, talvez a palavra-chave seria a montanha-russa, né? A gente abriu o ano bem otimista, janeiro, fevereiro, aí chegou a pandemia com tudo em março, abril, maio, foram 3 meses de terror, os clientes estavam com as lojas fechadas, ninguém pagava a gente, desespero total, os juros triplicou do dia para a noite, a gente achou que ia acabar o mundo. Aí a gente deu uma pisada no freio um pouco, mas também sem parar de operar, e aí depois deu uma acelerada forte, porque mesmo na pandemia o Brasil, graças a essas medidas que eu citei antes, continuou, né, a roda continuou girando, a economia continuou girando, e os produtos multilaser, como é produto bom, bonito, barato, ligado à tecnologia, ligado ao home office, ligado à internet, acabou tendo muita procura, a gente acabou crescendo muito forte, né? Acabamos sendo uma das empresas que mais cresceram aí esse ano, e estamos felizes de ter, né, ido bem no faturamento e também feito um papel importante no Brasil de manter a economia brasileira lá com os pratinhos todos girando, e a Multilaser é uma peça importante dessa economia. As empresas continuaram funcionando, as pessoas continuaram em home office com computadores multilaser, se conectando com roteadores multilaser, muita gente fazendo exercício em casa com os produtos da Atrio, que é a nossa marca de esportes. Em vários momentos da vida digital, a vida nessa pandemia, foram usados produtos multilaser.